Olá, boa noite, Nina. Seja bem-vinda. Lalia Morim, seja bem-vinda. Gente, que legal, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa live de hoje. A nossa live é de um tema muito importante. Oi, Iracilda! Falei com a Iracilda hoje. Muito obrigada por me acompanhar, viu, Iracilda? Muito obrigada. A Iracilda disse que tem muita vontade de fazer meus cursos, tá aí se empenhando. Seja bem-vinda. Helena, boa noite, também seja muito bem-vinda. Mercedes. Gente, muito obrigada, boa noite. Estou ansiosa pelo tema, que legal. É Lalia mesmo? Lalia Morim? Que bom, porque é um tema muito importante, viu? A gente chama de habilidades básicas justamente porque são as habilidades básicas para a gente, vamos dizer assim, ter outras habilidades ali. Então, elas são as habilidades que dão sustentação às aprendizagens, às novas aprendizagens. Olha que honra, Niedja! Gente, fiquei sabendo que foi um sucesso o lançamento do livro da Niedja. Parabéns, viu, minha querida? O TI da alfabetização, pessoal do Centro 1, sempre aqui, muito obrigada. Maria da Paz, seja bem-vinda. Boa noite. Pois é, então, como eu estava dizendo, é um tema super importante, né? Habilidades básicas, são as habilidades que são básicas para a gente aprender outras coisas. E aí eu vou pedir para vocês clicarem aí nesse aviãozinho e convidarem outras pessoas. É um assunto, gente, de interesse para familiares, para professores, para profissionais da educação e da saúde, tá? Para quem trabalha não só com crianças. As pessoas sempre reclamam comigo: poxa, você fala mais sobre crianças, né? Mas a gente vai ver aqui que as habilidades básicas, elas precisam ser investigadas, a gente precisa avaliar justamente para a gente ensinar se a pessoa não tiver, não importa a idade. Minha parceira Carla Castro, da Clinapse. Ó, aproveitar que a Carla apareceu, a nossa canequinha da Clinapse. A gente precisa beber muita água, gente. Beijo, Carla. Vamos aí, então, clicar no aviãozinho, todo mundo. Vamos convidar nossos amigos, as pessoas que possam se interessar por esse tema. A gente vai falar sobre habilidades básicas, que é um tema muito importante, que não dá pra gente deixar de falar. Por quê? Porque as habilidades básicas, elas são básicas para as aprendizagens, tá? Eu fiz uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, a gente teve algumas perguntas, mas vocês também podem fazer perguntas aqui, tá? De preferência sobre as habilidades básicas, que a gente vai focar aqui nesse tema, tá? Se você tiver alguma dúvida, então já convidaram aí os amigos, familiares, profissionais para esse tema tão importante. Então, antes da gente começar a falar, deixa eu dar só alguns avisos, né? A gente tá aí também com sorteio aí no meu feed, dá uma olhadinha. O sorteio vai ser amanhã. Um ingresso, uma gratuidade para participação no primeiro simpósio de educação e saúde, um olhar clínico pedagógico na inclusão escolar, promovido pela equipe Educar e Saúde, lá do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, se você quiser saber mais sobre o que vai ter no simpósio, você entra aí, @equipe _educar e saúde. Lá você vai ter as informações. Se você tiver dúvidas, você manda um direct que a equipe vai te responder. É um simpósio que vai acontecer sábado, de 9 da manhã às 17 horas, e vai falar
sobre aspectos clínicos pedagógicos da inclusão escolar. Vai ter terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, pediatra. Então, assim, educador físico. Então, é um conjunto de profissionais que vão falar aí sobre os aspectos clínicos pedagógicos da inclusão escolar. É um simpósio que vai ser muito bacana e a gente ganhou aqui da doutora Fabiane Durão e toda a sua equipe uma gratuidade para participar desse simpósio. Então, nós vamos fazer o sorteio amanhã, tá? Então, amanhã, antes da live das 18 horas, por volta, eu não vou garantir assim muito o horário, mas mais pro finalzinho da tarde de amanhã, antes da nossa live, a gente vai fazer o sorteio. É um sorteio randomizado, feito aqui pela internet mesmo. As regras para o sorteio estão aí no meu feed. Então, o que você tem que fazer? Você vai ver lá o post, sorteio. E aí, logo embaixo estão as regras para o sorteio. Então, você tem que curtir esse post aí do sorteio. Você tem que me seguir aqui no Instagram, se você não me segue ainda, você tem que me seguir. E você também tem que seguir @equipe_educar e saúde, porque eles é que estão oferecendo aí esse brinde desse sorteio. E você tem que marcar 2 pessoas no comentário, tá? Não pode ser fake, tá? Tem que ser pessoas de carne e osso, igual a gente, assim. De preferência, gente, pessoas que se interessem por esse tema de inclusão escolar, como eu falei para vocês. Tá um simpósio, assim, com muitos profissionais. Então, tá bacana. Eu acho que vale a pena. Então, com certeza, você tem aí colegas do seu trabalho. Você conhece pessoas que se interessam por esse tema. Você é familiar ou conhece familiares que possam se interessar por esse tema da inclusão escolar, que é um tema tão precioso para todos nós, né? Então, é isso aí. Tá avisado, terminou aqui, entra lá, fica sabendo direitinho das regras para o sorteio. O sorteio vai ser realizado amanhã no final da tarde, antes da nossa live das 18 horas, para eu divulgar aqui o ganhador ou a ganhadora desse sorteio, porque o simpósio já é no sábado, depois de amanhã. Então, sábado de 9 às 17 horas, a pessoa já vai entrar em contato logo com o pessoal lá da equipe _educar e saúde para fazer a sua inscrição, tá bom? Outra coisa, depois vocês entrem aí na minha bio, quando terminar a live, que na bio tem lá o link para você cair direto no meu canal do YouTube. As pessoas falam, Mara, eu não tô conseguindo encontrar. Então, entra aqui na bio, tem a minha foto e depois tem ali um linkzinho em azul. Você clica ali, aí você vai ver o meu canal do YouTube, do Facebook, do Telegram. E é só você clicar, você cai lá. No Telegram, nós postamos sempre o material que os meus convidados disponibilizam aqui. Slides, textos, artigos. Então, tudo que os convidados disponibilizam aqui, a gente posta lá no Telegram. Mas para você entrar no Telegram, você precisa baixar o aplicativo. É super simples. Você entra no Google, escreve como baixar o Telegram. Aí ele vai te dar o passo a passo, é rapidinho, não ocupa muita memória do celular. E aí você já faz o seu Telegram e já vai cair direto no meu, se você clicar aqui na bio, Telegram. Aí já vai cair direto lá, tá bom? E aí você vai ter acesso a todo o material. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos e a todas. A Mônica. Nossa, Mônica, apareceu. Mônica, minha colega querida. Cleusa, boa noite. Andréa Bonfim, Gildete dos Reis, Thelma Félix. A Thelma Félix está preparando uma live. Nós vamos ter uma live com a Thelma falando aí de atividades para a gente fazer em casa.
Então vamos lá, eu vou começar falando das habilidades básicas. Vocês podem fazer perguntas relacionadas a esse tema e a gente também vai colocar aí as perguntas que as pessoas têm feito acerca desse tema, habilidades básicas. E aí as pessoas falam, Mara, o que são habilidades básicas, né? São aquelas habilidades básicas para outras habilidades. São aquelas habilidades necessárias para que a gente aprenda coisas, né? Aprenda conteúdos, aprenda outras habilidades, para que a gente aprenda. Então a gente precisa ter essas habilidades para a gente começar a aprender. E uma das perguntas que a gente teve lá na caixinha de perguntas, né, foi mais ou menos assim: por que as habilidades básicas são tão importantes na escola? Gente, são fundamentais na escola, são fundamentais para a vida da pessoa. Como eu falei para vocês, a gente não tá falando aqui só de criança pequena, nós estamos falando de todas as pessoas. Então, todas as pessoas precisam dessas habilidades básicas. E como essas habilidades são importantes na escola? Por exemplo, como é que você vai ensinar o seu aluno a ler e escrever se ele não senta? Eu tenho de vez em quando as pessoas perguntando, Mara, eu não consigo alfabetizar. Aí eu, tá, vamos ver. O que seu estudante já sabe? O que ele já conhece? Né? E aí quando eu chego lá na pergunta, ele senta? Ele foca a atenção? Ele presta atenção no que você está falando? Ele olha nos seus olhos? Ele mantém esse contato visual? Quando você apresenta uma imagem, uma letra, alguma coisa, ele olha, ele acompanha e ele é capaz, por exemplo, de copiar no caderno, numa folha. Então, assim, essas são habilidades básicas, né? Ele consegue sentar e ficar um tempo mínimo para que você ensine alguma coisa para ele. Ele consegue sentar, permanecer sentado, aguardar o que você tem a dizer, prestar atenção. Olha só quantas habilidades básicas eu tô falando aí, ó. Sentar, aguardar, prestar atenção, fazer contato visual. Então, só aí são 4 habilidades básicas. Então, não vai adiantar você chegar com papel, com lápis para ele fazer. Se ele não tem essas habilidades básicas, você não vai conseguir, por exemplo. Então, foi Marina Barbosa, né, que mandou a pergunta. Marina, se você estiver aí, a resposta é: as habilidades básicas são essenciais na escola, tá? São essenciais na vida da pessoa, tá? Em casa mesmo, né? A Antônia falou, Mara, meu filho, quando ele pode estar fazendo o que for, mas quando eu começo a fazer o almoço, ele já vem meio desesperado, ele vem querer. Por quê? Porque ele tá sentindo o cheiro da comida. Então ele quer naquele momento. Então, a habilidade de aguardar é fundamental, tá? Então, assim, e tem outras, e nós vamos falar durante vários dias sobre isso. Eu postei ontem no meu canal do YouTube um vídeo chamado Habilidades Básicas. Foi interessante porque eu pude gravar, e quando a gente grava, fica mais organizado, tá? Quando a gente vai respondendo perguntas, fica bacana também, porque a gente pensa sobre isso, a gente responde as perguntas, mas às vezes não segue muito uma sequência lógica. Então, quando terminar a live, vai lá no meu canal do YouTube e procura lá, habilidades básicas. Foi o último vídeo postado, tá? Não foi vídeo de live, foi um vídeo que eu gravei, tá? Cíntia, boa noite, seja bem-vindo. Fabiola Neves, minha fiel escudeira, temos que marcar uma live. Jaime Lobo, seja bem-vinda. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, as habilidades básicas, elas são importantes para a vida do sujeito, para a vida da pessoa. Não importa se é bebê, se é adolescente, jovem, adulto,
Se a pessoa não tem essas habilidades, a gente precisa ensinar. Agora, um cuidado que eu venho falando quando a gente fala sobre adultos, né? É com estratégias adequadas ali para a idade cronológica, vamos dizer assim. Porque como a gente, muitas vezes, né, a gente fala de crianças, então os exemplos que a gente dá são com crianças. Ah, você pega o brinquedo, você faz assim. Só que se você tem aí um adolescente, um jovem, um adulto, você tem que usar os recursos que essas pessoas gostam, tá? Aliás, todos, né? Até os bebês também, as crianças pequenas. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você vai fazer é observar quais as coisas, pode ser objetos, pode ser assuntos, pode ser personagens, que essa pessoa que você vai ensinar, ela gosta. Ó, meu pai entrou, oi pai, hoje eu já estive lá, de máscara, joguei um beijo do portão pro meu pai e pra minha mãe. Jeane, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, a primeira coisa é considerar aí os interesses dessa pessoa. E se for adolescente, jovem ou adulto, tentar não infantilizar. Ah, Mara, mas meu filho, ele já é adulto, mas ele gosta de coisas de bebezinho. Tá, então vamos, começar a modificar, ampliar esse repertório. Teia em família, a Dani, eu falei com a Dani sobre isso, né? Sobre esses apegos, essa inflexibilidade. A gente precisa também, gente, aos poucos, não é da noite pro dia, ampliar esse repertório aí, tá? Então, vocês precisam estar atentos em ampliar o repertório de interesses aí do seu filho, do seu paciente, do seu estudante, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que ele gosta muito dessa caneta. E aí você só usa essa caneta, Amanhã, essa caneta não é mais interessante. Aí você ficou sem recurso para estimular aí a sua pessoa, né? Então, assim, eu sempre oriento, procure saber o máximo de coisas que essa pessoa gosta, né, das suas preferências, e vá ampliando também esse repertório, tá? Trazendo outras coisas também, para ficar um repertório amplo e rico, para que você possa lançar mão disso quando você for ensinar, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. Perceber, fazer um levantamento aí dos interesses, objetos, personagens, foco de interesses aí da sua pessoa. A outra coisa, gente, é observar. Você vai observar essa pessoa. Ela tem essas habilidades básicas. E aí, a gente vê, tem alguns lugares, alguns suportes que tem ali algumas habilidades básicas, mas eu tô pensando em fazer tipo um checklist. Eu só preciso de um pouquinho de tempo, mas eu vou fazer isso. Um checklist ali das habilidades que a gente considera básicas. A gente tem inúmeras, mas a gente vai selecionar, vamos dizer assim, as tops ou as mais relevantes, de uma forma que você possa olhar aí e ver se a sua pessoa tem todas. Se ela não tem todas, você vai vendo as que ela não tem, a que ela tem mais dificuldade, e você vai ensinar. Que uma outra coisa também bacana das habilidades básicas é que elas podem ser ensinadas, né? E se elas podem ser ensinadas, elas podem ser aprendidas. Então, isso também é muito bacana. Só que a maioria das habilidades básicas, as pessoas aprendem, né? Os bebês, as crianças pequenas, aprendem naturalmente no dia a dia. Você não precisa, vamos dizer assim, formalizar, falar assim, agora é a hora de ensinar a habilidade básica, tá? Por quê? Porque são habilidades que a gente aprende no nosso dia a dia. Como que a gente aprende? Na nossa vida. Então, a gente observa o papai e a mamãe fazendo, o irmão, a mãe vai falando, a gente vai entendendo. Se a gente não entende, ela mostra, ela vai auxiliando. Então, assim, na dinâmica familiar,
desde pequenininho, a gente começa a aprender essas habilidades básicas, né? Por exemplo, não tem assim uma estruturação, uma organização. Vamos ter agora uma aula para ensinar a sentar. Então, na dinâmica do dia a dia, desde pequenininho, a gente aprende, né? Agora, vamos prestar atenção. Aí a pessoa já olha. Então, é nessa dinâmica que as pessoas aprendem. Só que algumas pessoas não aprendem assim, né? Principalmente as pessoas que têm algum problema no desenvolvimento ou transtorno do espectro autista, algum déficit aí de atenção, algum problema no neurodesenvolvimento mesmo, algum atraso nesse neurodesenvolvimento. E aí o que acontece? Essa pessoa vai crescendo e ela não tem o que é básico para ela aprender as outras coisas. E uma dessas coisas básicas também que eu falei, né, é que a gente aprende olhando. A gente aprende imitando. E aí a gente tem uma outra habilidade básica que muitas pessoas dentro dessa realidade que eu falei para vocês não sabem. E aí a gente precisa ensinar. Então, coisas, né? Habilidades que são básicas para a maioria das pessoas, não é para todas, tá? E aí a gente vai observar isso, né? Se o meu estudante, se o meu filho, se o meu paciente não tem algumas dessas habilidades, eu vou precisar ensinar, né? Então, como eu respondi lá para as meninas, são habilidades básicas para aprendizagem, não só aprendizagem acadêmica, não é só para a escola, tá? É para todas as aprendizagens. Porque, por exemplo, se eu não foco a atenção no que você está falando, eu não vou entender, não vou compreender, não vou processar o que você está falando e não vou te responder como eu deveria, por exemplo, né? A Fabiola tá falando, o contato de olhar, que você já falou em outra live, e a imitação são primordiais. A gente já gravou também, Fabiola, mas eu ainda não postei, porque eu tive um probleminha hoje com o meu celular, mas eu vou postar amanhã uma live, um vídeo mais, vamos dizer assim, focado nesse contato visual, como é importante esse olhar. E aí a gente vê, às vezes, na literatura, que tá escrito mais ou menos assim, as pessoas com TEA não olham. Gente, não é que elas não olham, elas olham menos vezes do que elas deveriam olhar. Menos vezes necessárias para elas aprenderem, tá? Por isso é que a gente precisa tanto trabalhar isso. Ah, minha irmã de alma, Márcia, tudo bom, Marcinha? A Sônia, oi Sônia, tudo bom? Como vai? Nossa, gente, que legal, muita gente bacana hoje aqui. Muito bem-vindos, viu? Gostei, vamos lá, Marluz tá sempre aqui. Prazer, Marluz, em recebê-la. Então, voltando aí ao contato visual, não que as pessoas com TEA não olhem, mas elas olham menos e às vezes o olhar delas não é de qualidade, vamos dizer, qualidade no sentido de sustentação. Elas sustentam pouco esse olhar, menos do que elas deveriam para elas aprenderem. Então eu até chamo assim, é um olhar meio fugaz, né? Elas olham e daqui a pouco parece que o olhar escapa, né? E aí ele foca em outro lugar. Mas a gente também sabe que tem muitas coisas que não precisa ficar vendo, né? Às vezes a pessoa também está atenta, mesmo sem olhar, né? Sem fazer o contato ocular, mas ela está atenta. Então você precisa ver aí se a sua pessoa, né, a pessoa que você está observando, ela não mantém um contato visual, mas ela está atenta ali, ela tem um olhar periférico, aquele olhar meio enviesado, se eventualmente ela olha e pega, mas para algumas coisas a gente precisa do olhar focal, tá? Por exemplo, quando você está alfabetizando, que você fala os fonemas,
Aí ele precisa ter a acuidade auditiva, ele precisa ouvir bem. Mas é importante que ele veja a articulação. Como você articula esses fonemas. E algumas das nossas pessoas têm problemas justamente também na articulação. Inclusive, alguns não falam, né? Não tem a fala. Eles se comunicam de uma maneira própria, mas não tem aí a fala. Então, mais uma habilidade básica, os movimentos fonoarticulatórios, que são esses movimentos que a gente precisa fazer com a boca, né? Pra gente emitir os fonemas. A gente já falou um pouquinho disso há um tempo atrás com a Débora, a nossa colega lá da Crinapse também, a Débora Carvalho. Nós falamos da questão da comunicação, né? Então, tá lá no meu canal do YouTube. Inclusive, gente, o pessoal fala assim, mas tem muito vídeo. Veja pelos títulos, aqueles que te interessam, e aí você assiste, tá? Não precisa assistir os 140 de uma vez. Vai assistindo à medida do seu interesse, da sua necessidade. Porque assim, algumas pessoas até falam, né? Poxa, que bacana esse vídeo, essa live parece uma aula, foi muito bacana. Então assim, eu sou suspeita para falar, mas o feedback que a gente tem recebido é que as pessoas gostam e que tem alguns assuntos que são realmente de interesse das pessoas, né? A Fabíola tá falando, olhar focal, gostei dessa expressão. Fabíola, obrigada. Eu e Fabíola e Raquel agora somos um trio que estamos estudando muito aí as questões do transtorno do espectro autista, principalmente voltado aí para a área da escolarização, para a área educacional. A gente está pensando muito nisso. A Dani, né, do Té em Família, tá falando que o canal tá maravilhoso. Obrigado, o seu também. A Dani e a Nath Afonso também fazem lives praticamente todos os dias. Os assuntos são super bacanas. A Dani, inclusive, vai voltar aqui, né, Dani? Pra falar um pouquinho. Eu nem lembro muito ainda do assunto, mas eu sei que você vai voltar também. Então, gente, são muitas coisas, vocês viram? A gente tem contato visual, rastreamento visual, imitação, sentar, aguardar, o que a gente falou mais? Assim, e tem vários outros. Hoje eu queria falar um pouquinho mais. A gente falou na outra live sobre contato visual, mas eu queria falar um pouquinho mais desse contato visual e do rastreamento visual, tá? O que é rastreamento visual? O rastreamento, gente, é você acompanhar um objeto que se move aqui. E eu passei por essa situação há poucos dias. Eu estava trabalhando, eu não sei se vocês sabem, eu sou psicopedagoga clínica, então eu estava atendendo um aluno, um estudante, e a atividade era uma leitura, era um texto, tá? E o que eu percebi? Ele começava a ler, quando terminava na linha, para ele voltar na linha, ele pulava uma ou duas linhas. Aí eu falei, o que será isso? Aí até pedi para um encaminhamento para dar outro profissional dar uma olhadinha para ver em algumas outras questões. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter esse rastreamento visual direcionado, tá? Porque justamente a gente lê assim, ó, da esquerda para a direita, terminou, a gente vem para a linha de baixo e, ó, pra gente escrever a mesma coisa, da esquerda para a direita, terminou, eu vou para a linha de baixo e vou. Claro que tem as questões de coordenação motora, tudo bem, mas a gente está focando aqui no rastreamento. Por que o rastreamento também é importante? Porque vamos dizer que eu estou na sala de aula. A professora ela não fica parada o tempo todo.
ela levanta, ela anda para um lado e para o outro e eu tenho que acompanhar. E aí ela tá dando a aula, ela tá dizendo, olha gente, tal, olha aqui no quadro, olha aqui na lousa, ó. Então olha o tanto de movimento. Ela tá andando aqui na minha linha de visão, né, vertical, que a professora tá em pé andando aqui, ela aponta na lousa, no quadro que também é vertical, mas na hora que eu vou escrever, olha só o plano, eu vou ter que focar aqui pra mesa, pra minha folha, e vou ter que escrever, vou ter que copiar, vou ter que fazer no plano horizontal, tá? Então, são muitos olhares aí que precisam estar combinados, tá? Então, são muitas ações que acontecem quase que ao mesmo tempo que o meu cérebro tem que dar conta disso, tá? O meu olhar tem que dar conta, mas o meu cérebro tem que processar tudo isso. Então, eu tenho que prestar atenção no professor que está circulando na sala, ele está falando, então ele está dizendo alguma mensagem, eu tenho que estar ouvindo, aí ele vai apontar, vai dizer, vai mostrar alguma coisa aqui, e eu tenho que ver, e depois ele vai dar um comando, e eu tenho que obedecer comando, que é outra habilidade básica também, e vou aqui pro plano gráfico. Plano gráfico, gente, é folha, tá? É aqui a folha que tá aqui na mesa. Então, vejam bem como é complicado tudo isso. E aí, como que a gente vai ensinar? Uma coisa de cada vez, tá? Então, justamente, a primeira coisa, ele precisa ter esse contato, né? Esse contato visual com você. Mesmo você estando de longe, aí você vai se afastando, né? Você não vai já lá pro final da sala. Aos poucos você vai se afastando e ver se ele te acompanha. A gente faz umas brincadeiras, né? Se esconde, abaixa, levanta, coloca um objeto e aparece de novo. Então, assim, essas atividades, elas são treino para o rastreamento visual. Deixa eu ver, parece que tem perguntas, né? É a Cíntia Ribeiro. Eu combinei com a professora do meu filho de dar um passo atrás por conta do rastreamento. Importante, Cíntia, como a gente falou, é uma habilidade básica. Se ele não tem, fica complicado. Às vezes é aquilo que eu falei, a gente quer que o menino copie lá do quadro. Então, assim, não é só olhar, olha como é fácil, eu olho o quadro e copio aqui. Não é tão simples assim. Uma outra dica também bacana, gente. Cíntia, vê aí, faz o teste com seu filho. Inclusive a Dani falou sobre isso aqui também com a gente, do plano inclinado. Você tem para comprar, mas se não tiver, coloca um suporte assim atrás da folha, para ficar assim numa posição que não fique na mesa, ela vai ficar assim perpendicular, próximo ao olhar dele, para ele ler, para ele escrever. O plano inclinado, gente, auxilia muito algumas crianças, viu? Algumas pessoas, tá? Hilda, estou aprendendo muito com as suas lives. Muito obrigada, Hilda. É a Cíntia de novo. Mesmo ele tendo muitas habilidades de desenho, reconhece letra e número, muitas habilidades voltei porque percebi isso. Por isso que a gente está pensando em elaborar, Cíntia, tipo um checklist aí com pelo menos assim algumas, as principais habilidades, justamente para a gente ir fazendo assim um checklist aí e percebendo as que ele tem, as que ele ainda não tem, as que ele tem, se eu ajudar, que isso também é importante, né? Quem é da área de educação, a gente fala muito na zona de desenvolvimento proximal, do Vygotsky, né? ZDP, que é a sigla. O que significa zona de desenvolvimento proximal? Aquilo que eu consigo fazer com a ajuda, que eu estou próximo de conseguir fazer. Eu preciso da mediação aí do outro para eu conseguir fazer, tá? Então a gente já tá pensando nisso. A Thelma, oi Thelma. A Thelma também já vem aqui. No processo de alfabetização, as crianças têm muitas dificuldades em relação a isso. É por isso que eu tô falando, assim,
não é só para a escola, né? Hoje mesmo que vocês estão aí com seus filhos em casa, vocês devem estar percebendo que tem muitas habilidades básicas que seus filhos ainda não têm, né? E essa orientação da esquerda para a direita. Fantástico, Cíntia, você me lembrou uma coisa muito importante. Tudo que a gente for ensinar, gente, a gente precisa ter sempre esse lembrete, sempre estar atento a isso. Sempre da esquerda para a direita. Ou, se for na vertical, de cima para baixo. Por quê? Porque essa é a orientação da nossa leitura e da nossa escrita, tá? Então, assim, você dá qualquer atividade estruturada, tá, gente? Não vale atividade lúdica, brincadeira, porque senão o menino também não vai fazer nada. Assim, se você puder, com jeitinho, mas não force. Mas na atividade estruturada, organizada, de tentativa discreta, aqui que você tá sentado na mesa com ele, enfim, sempre se preocupe com isso. Que ele comece da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Que essas são as orientações da nossa leitura e da nossa escrita, tá? Então não importa se ele é canhoto, se ele é destro, tá? Mesmo a pessoa canhota, ela vai escrever da esquerda para a direita na nossa cultura, tá, gente? Então se a gente for para alguns países orientais, já é outra... eles escrevem em outras posições, mas na nossa cultura é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? A Thelma, ficar, olhar no quadro e voltar e olhar para a folha parece fácil para quem já adquiriu essa habilidade. Exatamente, é o que eu tô falando. Aliás, praticamente todas essas habilidades, gente, que a gente vai falar aqui nas próximas lives, a gente não precisa ensinar para a maioria das pessoas, tá? É o que a gente chama de aprendizagem incidental, naturalística, do dia a dia, né? Você não precisa organizar, estruturar o ensino ali para ensinar essas habilidades. A maioria das pessoas aprendem na cultura, aprendem convivendo. Mas algumas pessoas não têm. Ou tem algumas, não tem outras, como a Shirley falou, né? Então, mesmo o filho dela tendo ali habilidades já de desenho, escrita, né? Reconhecimento ali de letras e números, ela viu que tem habilidades que ele ainda não adquiriu. Então, colocar ali no planejamento, né? No planejamento da casa ali, da estrutura familiar, do dia a dia da família. A escola tem que se preocupar com isso, né? Então, pelo que eu entendi, aí a Shirley tem uma relação bacana com a escola. Então, provavelmente isso aí também tá falado na escola, né? Júlia Pereira, boa noite. Vou fazer. Cris, boa noite. Grazi, Gatti, Angelina de Jesus, suas lives têm ajudado muito no trabalho. Sou do Centro de Ensino Especial 1 de Brasília. Que legal, é isso mesmo. A gente tá aqui, gente, é para isso, tá? É para socializar informação, compartilhar conhecimento, trocar, tá? Então eu sempre falo, pode perguntar aqui no direct. Hoje mesmo a Iracilda me mandou, tem uma outra colega que eu esqueci o nome agora também, me mandou perguntando se pode colocar os meus vídeos na coordenação da escola. Gente, eu achei muito legal. Falei, claro, eles estão assim disponíveis. Aí porque ela disse que tem uns temas interessantes que acha bacana os professores assistirem juntos na coordenação e depois conversarem sobre isso. Eu achei bem bacana também. É a Cíntia de novo. Ele desenha letras e números de baixo para cima. Olha que interessante, né, Cíntia? E eu já tive um menino que escrevia de trás para frente, só que quando a gente lia, ficava escrito corretamente. Ele tinha... O cérebro é um funcionamento muito bacana, né? Ele escrevia tudo de trás para frente, mas quando você lia, estava escrito corretamente.
Mas aí, Cíntia, se ele desenha, né? Se ele escreve aí os números e as letras, mas se fica legível, não é tudo bem, mas a gente ainda pode aceitar, mas é interessante e eu sugiro que você seja o modelo dele. Ele tem habilidade de imitação, Cíntia? Seu filho tem habilidade de imitação? Porque você pode ser o modelo para ele. Você pode justamente mostrar para ele. E aí, uma dica bacana é que você sente ao lado dele, tá? Então é muito importante isso. Você vai sentar do lado esquerdo dele, que você vai fazer e ele vai copiar aqui. Porque, dependendo do caso e daquilo que a gente vai ensinar, eu oriento que a pessoa que vai ensinar fique de frente, para ele ver justamente os movimentos fonoarticulatórios, para ele prestar atenção na sua postura, para ele prestar atenção no movimento, que é para ele imitar. Mas nesse caso da escrita, é bacana que você se sente ao lado dele e que você escreva, que você seja o modelo para ele. E leia para ele. Pegue livros se ele for criança, né? Não perguntei a idade, mas assim, livros de literatura infantil, se ele for criança, adequados para a idade dele. E quando você for ler, você vai apontando as palavras que você tá lendo, ó, para ele perceber, ó, é assim que a mamãe tá lendo, ó, é assim. Aí aconteceu isso, tanana, e volta, lá, e vai lendo para ele ver onde você tá lendo e qual é o movimento da leitura, tá? E aí ele vai começar a aprender por imitação, né? Oi, Raquel, tudo bom? Chegou, minha fiel escudeira, já falei de você aqui. Ela falou, sai perfeito. Isso mesmo, é igualzinho o meu estudante. Ele escrevia de trás para frente, mas ficava tudo. Só que depois, Cíntia, com o passar do tempo, ele vai aprender, tá? Ele aprende mais observando, é isso mesmo. É como se fosse assim, o cérebro ainda tá testando, né? Assim como, por exemplo, a lateralidade. Eu tenho um menino que ele tem 9 anos e a lateralidade ainda não tá definida. Tem hora que ele pega com uma, com outra, mas eu acho que ele vai ser ambidestro. Ele vai usar as duas mãos porque ele consegue fazer bem com as duas mãos, né? Se for ensinar, não quer saber. Isso, mas aí você vai na brincadeira. Olha, a mamãe vai ler hoje pra você. Olha, eu também vou fazer essa atividade, né? Vai nessa brincadeira e você vai fazendo. Ou, agora eu vou copiar, vou te imitar, vou tentar. E aí, você vai brincando, né? Com ele e ensinando ao mesmo tempo. Ele tem 8 anos, né? Que enriquecedor. A Andréia tá falando. Obrigada. André, que bom que você entrou. Muito bem, gente. Então, tá vendo como é que a habilidade de rastreamento também é importante, tá? Então, assim, como é que a gente pode trabalhar isso ludicamente? Com bolinhas de sabão. Então, você faz, ó, aí você sopra e ele vai acompanhar. Você não sopra de novo. Ele vai acompanhar ali o movimento da bolinha de sabão, né? Sopra para um lado, sopra para o outro, deixa ele soprar, porque já faz parte aí do treino também, né? Da fonoarticulatório. Mas eu falo assim, bolinha de sabão é legal, porque a gente nunca sabe para onde ela vai, né? Por exemplo, uma atividade que a Fabiola, não sei se foi a Fabiola ou Fabiana, ou as duas que fizeram aqui, mostraram, jogar bolas, faz bolinhas de papel mesmo, faz um círculo, né, pra jogar. Então ele vai ter que mirar e rastrear ali essa bolinha, tá? Você de um lado e ele do outro. Você vai jogar a bola pra ele e ele vai pegar. Claro, gente, que envolve também aí coordenação motora, atenção, outras habilidades também, né? Mas ele vai ter que rastrear aí essa bola na hora que você tá jogando
para ele calcular como é que ele vai receber aqui. E na hora que ele vai jogar para você também, né? Então são atividades que a gente pode trabalhar, brincar aí em casa, ping-pong. Tem uma família que inclusive a mãe diz que pegou um pedaço de tecido, colocou na mesa, né? E eles brincam de ping-pong como se esse pano fosse a rede. E é legal, né? Vou dar essa dica de bolinha de sabão. E assim, bolinha de sabão dá pra gente trabalhar muita coisa, né? Atenção, o foco da atenção. Você chamar também pro olhar, porque ele já sabe, né? Que você faz isso, vai soprar. Ó, vou soprar, atenção, ó. Você traz aqui a haste, né? Pro seu campo de visão, ó, eu vou soprar, presta atenção, ó. Aí você coloca, então você já tá trabalhando essa questão também. E uma outra questão que dá pra gente trabalhar com bolinha de sabão é atenção compartilhada, que também é uma habilidade básica deficiente em algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem. O que é a atenção compartilhada? É a habilidade que você tem, por exemplo, de compartilhar um objeto comigo, depois você volta para o objeto de novo, vai para mim. Ou seja, o que a gente chama de triangulação do olhar, triangulação da atenção, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui, faz de conta, né, que isso aqui é uma bolinha de sabão, a haste ali da... Aí eu falo, olha aqui pra mamãe, ó! Então, ó, ele já tá aqui no contato visual, no olho a olho, porque você tá com um objeto aqui, ele tá te olhando. Presta atenção, eu vou colocar aqui, ele tá prestando atenção. Aí você sopra, na hora que você sopra, ó, ele tá olhando pra você e pra bolinha de sabão. E aí ele vai começar a estourar, vai começar a contar, a brincar e vai voltar o olhar pra você. E isso é que é bacana. Então a atenção compartilhada também precisa ser trabalhada, tá? E a bolinha de sabão é bem legal. Mas assim, eu sugiro outras atividades do dia a dia mesmo, né? Então, olha lá, um avião. Hoje mesmo eu tava gravando um vídeo e tava falando justamente eu tava falando de atenção dividida, que eu também vou falar. Se der tempo eu vou falar de atenção dividida também. E aí na hora que eu tava gravando o vídeo, passou um helicóptero. E aí eu usei o helicóptero lá, que passou justamente na hora, para dar o exemplo. Ficou bacana, porque tá parecendo que eu combinei lá com o piloto de passar exatamente na hora. Então a atenção dividida também é uma habilidade básica. É parecida com a atenção compartilhada, tá? Mas a atenção dividida é assim, não precisa ter outra pessoa. Eu posso dividir a atenção com um objeto, com um evento e voltar para o que eu estava fazendo. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo a atividade. Passou o helicóptero, eu vou olhar para o helicóptero e volto e sei onde eu estou para eu continuar a atividade. Tem pessoas que não, que vai pro helicóptero e fica lá e não volta aqui não, tá? Acontece muito com as pessoas que têm déficit de atenção também, né? Que é justamente voltar esse foco de atenção para aquilo que eu estava fazendo anteriormente e saber onde eu estava, né? Onde está ali o fio da meada para eu continuar, tá? É uma coisa da atenção compartilhada que eu falei com vocês e que eu vou só complementar, né? Eu falei da atenção compartilhada quando eu, por exemplo, mãe, chama a atenção que eu tô aqui com a bolinha de sabão. Mas tem também a atenção compartilhada quando ele me chama para compartilhar a atenção. Então, quando ele tá fazendo uma coisa e ele quer que eu preste atenção. Gente, aí nesse momento a gente larga tudo que a gente tá fazendo. Porque se eu quero trabalhar isso, se eu quero ensinar isso, eu tenho que parar, focar a minha atenção, fazer uma festa, né? Mostrar novamente o objeto, o evento para ele e fazer essa triangulação. Então ele é que está me mostrando, então ele está motivado, ele quer me mostrar, né? Tem crianças que até fazem assim, olha mãe, olha tia, olha, né? E quer mostrar alguma coisa. Então nessa hora você
para tudo e olha. Nossa, filho, que legal isso que você tá fazendo, ó. E na hora que você fala, nossa, filho, que legal, o que ele vai fazer? Contato visual. Olha, você tá trabalhando muitas habilidades básicas ao mesmo tempo, assim, e de uma maneira natural, que é o mais bacana, gente. A gente pode trabalhar também estruturado, a gente vai falar disso depois, mas assim, como a gente tá agora nesse momento de distanciamento social, inclusive tem mães que falam, nossa, eu tô descobrindo tanta coisa do meu filho, por quê? Porque eu não tinha tempo de ver o meu filho. Poxa, eu trabalhava o dia todo, aí chegava em casa cansada, aí você já tem que cuidar da casa, das coisas da casa, já tem que fazer almoço pro dia seguinte, às vezes fazer tarefa com o menino, uma coisa ou outra, então você não foca ali no seu filho. E hoje você tem um pouquinho mais de tempo, você tá descobrindo um novo filho, vamos dizer assim, né? A Cleusa Maria, os seus esclarecimentos têm me enriquecido bastante, gratidão, linda. Centro de Ensino Especial 2 de Brasília, que legal, ó. Nós temos o Centro de Ensino Especial 1 e o Centro de Ensino Especial 2 aqui. Muito obrigada, viu, Cleusa? E assim, gente, indiquem para os seus colegas, né? Olha, a Mara tá fazendo umas lives sobre habilidades básicas, ela tá gravando uns vídeos sobre isso, é importante que você saiba, né? Porque como a gente falou no começo, às vezes a gente tá cobrando ali, vamos dizer, uma habilidade acadêmica, mas ele ainda não tem essas habilidades básicas. E aí, agora a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu vou ter mais algumas lives que vou participar com vocês. E assim, podem fazer perguntas que a gente vai responder aqui, tá? Então assim, pode mandar pro meu direct, de vez em quando eu vou fazer uma caixa de perguntas, mas assim, eu vi que hoje foi bacana que as pessoas interagiram comigo, tá? Então assim, podem fazer perguntas sobre outras coisas, mas vamos focar as nossas lives e os meus vídeos, por enquanto, nessa questão das habilidades básicas. Gardenha do Centro de Ensino Especial 1 do Guará. Que legal! Sempre assisto as suas lives. Obrigada, minha coordenadora Thelma. Que legal! Olha, obrigada, Thelma, por ter indicado, tá? Tá ótimo, Gardenha. Deixa eu só avisar uma coisa pra vocês, que a nossa live já tá terminando. Foi bem bacana e passa rápido, né, gente? Mas eu vou fazer vídeos e vou organizar todas essas informações. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui no meu direct, tá? Entrem lá na minha bio. Lá na bio tem o Facebook, o Telegram, o YouTube, para vocês entrarem aí nas minhas redes sociais. Como eu já falei, nós temos mais de 140 vídeos lá no meu canal do YouTube. Então, assim, com temas diversos, dá para vocês pesquisarem bastante e compartilharem, tá? Então, assistiu, gostou, passa para os colegas, não tem problema. Aliás, é ótimo, porque faz o canal crescer. Inclusive, gente, eu tô precisando chegar a passar dos 1000 inscritos, porque a gente tem mais possibilidades no YouTube. Então, eu vou fazer uma campanha aqui. Quem não me segue lá no YouTube, quando terminar a live, vai lá, se inscreve. Tem lá, inscrever. Você clica lá, Mara Rubia Martins, se inscreve. Eu preciso de muitos inscritos para a gente poder fazer mais coisas ali dentro do YouTube. A gente precisa divulgar. Quanto mais a gente puder divulgar, é melhor. Então, eu vou pedir que vocês façam isso, por gentileza, né? Vocês entrem lá, Mara Rubia Martins, no meu canal do YouTube, assistam aos vídeos, deem um joia e compartilhem com os colegas e peça para eles também se inscreverem, tá bom? Não se esqueçam também do sorteio. As regras do sorteio estão no meu feed, aí, aqui no Instagram, né? As regras são: você tem que curtir o post, tá escrito sorteio, aí você tem que botar o coraçãozinho, o joinha lá, curtiu. Se você não me segue, você tem que me seguir e também tem que seguir
@equipe_educar e saúde, tá? Que eles é que deram pra gente aí essa bolsa para participar do primeiro simpósio de educação e saúde, um olhar clínico pedagógico na inclusão escolar, que vai acontecer sábado agora, depois de amanhã, dia 19, de 9 da manhã às 17 horas, com diversos profissionais. E o foco é falar sobre inclusão escolar. Então, se você quiser ganhar essa bolsa, nós vamos sortear amanhã, no final da tarde, antes da live das 18 horas. Que amanhã eu já quero anunciar o ganhador ou a ganhadora aqui na live, tá bom? Mas tem que seguir as regras. Tá aí no meu feed, você tem que curtir aí esse post que tá escrito sorteio e ler as regras, tá bom? E amanhã, na nossa live das 18 horas, nós vamos ter novamente Duo Flor de Cacau, que é um casal maravilhoso que vai falar pra gente sobre a importância dos brinquedos cantados no desenvolvimento infantil. Então amanhã vai ser uma live muito bacana. A Thelma disse que quer ganhar, mas você tem que fazer várias vezes para você ter mais chances, né, Thelma? E todo mundo. Tem gente também que quer ganhar, mas também nem participa. É difícil, né? E amanhã a gente vai ter Duo Flor de Cacau, tá? Falando da importância dos brinquedos cantados. Então você não pode perder. Amanhã às 18 horas, tá? E na segunda-feira, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, ao invés de ter a live às 18 horas, nós vamos ter uma live às 14 horas pelo Facebook do Fórum Participativo. Então, você vai lá depois, Fórum Participativo. Eu vou participar dessa live segunda-feira, falando um pouquinho aí dos direitos das pessoas com TEA. Doutor Edilson tá aqui. Doutor Edilson também vai voltar aqui falando mais sobre os direitos dos autistas. Gente, muito obrigada. Falei demais. Tô até com a garganta seca hoje, porque falei sozinha, assim, sem convidados, mas em compensação falei com vocês participando o tempo todo. Isso pra mim é mara, é muito bacana. Então continuem participando, nós vamos continuar falando sobre habilidades básicas. Podem perguntar, podem participar, vamos socializar conhecimentos. Entrem na minha bio, clique lá, vão no Telegram, tem material lá no Telegram, vão no YouTube, tá bom? E amanhã nos encontraremos aqui às 18 horas com Duo Flor de Cacau e nós vamos falar sobre a importância dos brinquedos cantados. Convidem seus amigos, vai ser um prazer recebê-los amanhã com música, histórias, vai ser super legal para sextar. Amanhã nós vamos sextar. É isso, eu vou me hidratar agora, Cici. Muito obrigada, viu, gente? Continuem acompanhando. Vão lá no YouTube, se inscrevam. Vamos bater os 1000. Vamos chamar os amigos. Vamos clicar lá, inscrever. E vamos assistir os vídeos também. A gente fez com muito carinho para vocês. Muito obrigada por me acompanharem. Tenham uma boa noite.